Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui de desenvolvimento de interfaces 1, tá? Na última aula a gente ficou de ver pseudoclasse, tá? Então pseudoclasse permite estilizar levando condições diferentes. Não são todos elementos que podem usar pseudoclasse, tá? O A é um deles. Então, eu posso usar aqui a classe link e a classe visitada, que na verdade não é bem a classe, é uma pseudoclasse, é como se fosse. O link fica em azul e a classe depois de visitado fica em vermelho. Também posso usar aqui, mudar para verde, quando tiver visitado ficar amarelo, quando aquele link já foi ativado antes, quando for ativo vermelho e quando passar o mouse em cima, no caso laranja e itálico, certo? Então eu posso agrupar esses elementos aqui, né? Eu posso usar esses elementos aqui de acordo com a funcionalidade que eu quero. Bom, vamos lá, deixa eu mostrar aqui, eu já criei aqui um exemplo, ó. Então eu criei um link exatamente igual tá lá, dois links na verdade, que ele, a princípio ele vai ser vermelho, quando ele for visitado ele vai ficar azul, na hora que clicar ele vai ficar violeta, e se eu passar o mouse em cima, verde e em itálico. Vamos dar uma olhada aqui em como é que ele fica. Então azul, se eu clicar e voltar, era para ele ficar vermelho. Ele normalmente, eu não sei porque ele costuma bugar. Deixa eu executar de novo. Ó, para o mouse em cima, verde. Se eu clico e volto, agora volto, era para ele ficar vermelho, tá? Porque ele já foi visitado antes. Mas tá bugado, tá? Não sei porque não tá funcionando nem no meu Internet Explorer, nem... Ah não, Blue, né? Vamos por aqui, ó, Red. É o inverso, né? Red. E aqui vou colocar Black. Vamos executar, ó. Agora ficou vermelho. Se eu clicar e voltar, e continua vermelho. Quer dizer que tá bugado, né? O link color, se ele foi visitado, ele fica vermelho. Se não, se fosse a primeira vez que eu entrava nele, ele iria ficar preto. Quando você criar o seu programa aí a primeira vez, ele vai ficar preto. Se depois você clicou uma vez, aí a partir do momento que você entrar naquele site, ele vai continuar ficando vermelho por causa dos cookies. O Active é para quando você clica no mouse em cima, ele rapidamente fica violeta. E o Hover é para quando passa o mouse em cima, ele ficar itálico e green. É isso. Bom, seguindo aqui, agora para uma coisa mais importante, vamos agrupar usando classes, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de listas, duas listas, tá? Então vai gerar esse exemplo aqui, certo? Queremos que os links para vinho branco fiquem na cor amarela, que os links para vinho tinto fiquem na cor vermelha e os demais links fiquem em azul. Para isso vamos dividir em categorias. Isso é feito usando classes para cada link. Então vamos lá. Olha só. O que é classe? Na verdade, eu vou pegar aqui, ó, e vou somente explicar, não vou ficar implementando para a gente não perder muito tempo. Você cria os links e cria esse atributo aqui de tag chamado classe. Dentro dessa classe você dá um nome. Então aqui, ó, vinho branco, vinho tinto, tá? Poderia ser qualquer nome aqui, não precisa ser necessariamente este nome. Aí você vem para cá, ó. Se você for trabalhar com qualquer elemento A, todos os elementos A vai ficar na cor, no caso, azul. Todos os elementos A que contém a classe WhiteWin vai ficar nessa cor. Todos os elementos A que contém a classe RedWin fica nessa cor. Então ficaria nesse exemplo aqui. Se tivesse um elemento A sem nenhum red, sem nenhuma classe aqui definida, ele ficaria na cor azul. Então é bem fácil aqui de entender, né?
Vou implementar algo aqui rapidamente aqui com vocês. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, uma lista, então, list item, tá? Ctrl Shift F. Por que que tá dando esse pau aqui? Tá no corpo. Ué. Ah, tá, né? Eu preciso de colocar aqui o L aqui antes, né? Então não vai funcionar, poxa. Esqueci disso. E aqui dentro não tem problema, tá? Ficar em maiúsculo. List item. Esse list item, eu vou falar que ele é sei lá, Onix, por exemplo, uma lista de carros. Deixa eu tirar o caps lock. Onix. Aí eu vou criar um outro desse daqui. Mais alguns, tipo Onix, Gol, Uno e sei lá, Sandero, por exemplo. Essa é uma lista, certo? Aí eu crio uma outra, falar de moto, Honda CB500, Z1000, Z1000, Teneré 1200 e só, tá bom. Então, se eu executar esse exemplo aqui, deixa eu passar aqui para o Chrome que é melhor. Eu vou ter isso, certo? Aí vamos supor que eu queira que a classe dos carros seja de uma cor e a classe das motos outra. Então vem aqui, coloco dentro do LI a classe carro. Coloco, aí vou replicar para todos os carros isso. Então vou colocar aqui dentro. E se aqui eu crio uma classe moto e replico para todas as motos. Isso. Tá? Se eu atualizar aqui, eu continuo com tudo igual, tá? O negócio é na hora de editar. Se eu vier aqui pro meu CSS e trabalhar com a classe, então colocar aqui, ó, o ponto a ser essa classe, ponto moto, vai ficar na color red, e aqui, ó, o ponto carro vai ficar color green, ponto e vírgula. Eu vou salvar. Na hora que eu voltar para cá e atualizar, olha lá, porque essas classes ficaram com essa cor. Então eu posso colocar vários elementos dentro dessa classe. Por exemplo, se eu aqui, por exemplo, ao invés de um LI, eu falasse aqui no fundo aqui, ó, eu vou criar um texto, um H1, por exemplo. Teste e estender se ele é uma dessas classes, por exemplo, carro, e salvar, o meu H1 vocês vão ver que já vai vir com a configuração do carro, que é verde,
Quer ver? Ó. Porque eu estendi ele à classe que define que ele é verde. Acho que ficou claro, né? Bem fácil. Certo? Voltando aqui então, é exatamente isso que eu faço, tá? Bom, agora vamos supor que eu queira acho que é isso mesmo, não tem mais nada para falar daqui não. Que eu queira trabalhar com um elemento único sem trabalhar com classes. Aí eu vou usar o que eu chamo de identificador. Tá? Então, por exemplo, eu poderia usar aqui dentro, ó, eu não quero que esse carro aqui, por exemplo, dessa classe fique na cor que foi definida. Eu quero dar para ele um ID, tá? Esse ID eu vou chamar de teste e eu vou trabalhar com esse carro de uma forma diferente. Então vou salvar, vou vir aqui no meu CSS, vou chamar o ID. Para mim usar o ID eu uso jogo da velha. Então o hashtag, né, teste, esse vai ter a color black, vai ser o único que vai ser preto. Então eu posso também trabalhar com o conceito de identificadores. Ah lá, o gol ficou preto. Então olha só que interessante, duas formas de se trabalhar. Classes, normalmente eu agrupo vários itens dentro de um, tá? E o ID, eu identifico um item, pode estar dentro de uma classe ou não, e trabalho única e exclusivamente com ele separado. É bem interessante isso, né? E dessa forma aí eu consigo criar então diversas situações para formatação, né, dentro do meu no caso do meu site, né? Seguindo aqui então na videoaula, eu também tenho o que a gente chama de spam, tá? O spam, ele é utilizado para você fazer algumas marcações específicas dentro de um elemento. Por exemplo, normalmente dentro de textos, tá? Você pode agrupar com spam. O elemento spam é um elemento neutro e que não adiciona qualquer tipo de semântica ao documento, tá? Então o spam pode ser usado pelo CSS para adicionar efeitos visuais em parte de texto, principalmente, tá? Então, por exemplo, deixa eu copiar esse P aqui. Eu posso usar um spam. Vou usar aqui dentro desse exemplo aqui nosso aqui mesmo, tá? Vou dar um Ctrl Shift F. Esse daqui seria o meu parágrafo, tá? Se eu atualizar, ó, eu tenho esse parágrafo aqui, foi criado. Então eu posso usar um spam aqui no meio para falar que eu vou estilizar alguma coisa. Por exemplo, saudável, rico e sábio. Então, por exemplo, eu poderia alterar o código dessa forma que está aqui, ó, usando esses spam aqui. Eu vou fazer em um só, mas você poderia fazer qualquer coisa, em qualquer parte. Você usa spam aqui, usa um barra spam aqui, beleza. Esse spam eu posso trabalhar ou não colocando classes ou IDs nele, eu escolho, tá? Eu vou fazer se eu fizer com classe destaque, eu posso usar esse outro spam aqui. Ó, de novo, e estender a mesma classe. Ou eu poderia trabalhar com ID igual mostrei ali em cima. Eu escolho. Eu normalmente prefiro o ID, tá? E aí eu posso falar que esse spam, na minha formatação, né, no meu CSS, eu vou usar uma cor diferente. Como eu chamo ele no meu CSS? Através do atributo spam. Spam.moto, por exemplo. Ou spam.destaque. Pode ver que ele entende os outros como sendo spam também, tá? E aqui eu vou colocar um color, sei lá, marrom, ponto e vírgula. Se eu vier para cá agora atualizar, ó, ficou marrom.
tá? Se eu trabalhasse com ID, daria para fazer do mesmo jeito, tá? Eu normalmente uso mais ID, mas você é livre para usar o que você preferir. Claro que você pode usar ID para estilizar o elemento span, é o que está falando aqui, tá? Mas, como você deve estar lembrado, deve ser usado um único ID para cada um dos 3 elementos, conforme explicado, tá? Bom, aí aqui o que eu estou falando é o seguinte, né? Veja aqui, ó, eu tenho 2 spans. Se ao invés de classe eu usar ID, por exemplo, ó, ID teste span, vou chamar assim, eu tenho que usar, para ele ficar marrom, eu tenho que usar o mesmo ID teste span, aqui ó, o mesmo nome de ID, aí ele ficaria marrom, tá? Se eu vier aqui ó e apagar isso ó, e colocar o jogo da velha, vai filho, Paulo, jogo da velha, por que isso? Jogo da velha, teste span, e colocar uma cor. Eu estou trabalhando com cor, mas poderia ser qualquer outra formatação aqui, tá? Por exemplo, dark salmão, por aqui um ponto e vírgula. Se eu vier aqui atualizar, ó, mesmo com ID funciona normalmente, certo? Então é isso que eu estou querendo falar aqui nessa parte. Então aqui tem um exemplo, né, uma lista com nomes. E aqui eu usei, né, democratas e republicanos. Aqui já é outra coisa que eu estou trabalhando com vocês, que é o conceito de divisores, tá? O que eu quero que vocês façam é treinar bem essa parte de span, tá? De span, de div, de id, que fique bem claro, que vocês usem nos exemplos de vocês e que implementem esses testes, tá? E usa id para formatar sem parar, tá? Usem bastante, certo? Inclusive, refaçam os exemplos anteriores aplicando essa ideia de ID, de classes, dentre outras coisas, formatando aquelas tabelas que a gente fez como exercício, dentre outras coisas. Eu gostaria muito que vocês fizessem isso. Entender isso daqui é fundamental para a gente continuar na matéria. Próxima parte da matéria, a gente vai entrar em alguns conceitos de divisores, tá? Que são divs. E aí a gente precisa ter bem firme essa questão de classes e de IDs para a gente dar sequência nas videoaulas, tá? Então eu espero muito que vocês entendam isso, estudem isso. O demais é só. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!